Se você faz um monte de prova, não evolui acerto ou não faz a menor ideia de como corrigir essas provas, nesse vídeo eu vou te ensinar como achar o erro, entender ele e não cometer esse erro de novo em outro simulado. Nesse vídeo eu vou te ensinar a real função de um simulado que muitas vezes você não sabe. Às vezes você acha que o simulado ele serve para apenas testar o conhecimento. Isso não poderia estar mais errado. Muito prazer, meu nome é José Guilherme, eu sou professor e mentor pedagógico do Memorize. Eu fui aprovado em todas as faculdades federais direto do terceiro ano e eu posso te ajudar a ser aprovado em uma. E nesse vídeo eu vou te explicar os 3 principais pilares que você precisa seguir para fazer uma correção de prova bem feita. Muita gente acha que fazer prova é uma coisa muito simples, é só você sair fazendo um simulado e que o simulado ele serve para só testar o conhecimento. Isso está muito errado, porque qual é a real função do simulado? A real função do simulado é justamente ser um raio-x. É como um exame de sangue. Imagina comigo. O exame de sangue ele mostra o quê? O exame de sangue ele mostra o que você precisa melhorar. Se você precisa melhorar a vitamina B, se você precisa melhorar a vitamina D, vitamina C. E cada coisa que o exame de sangue mostra, você tem que tomar uma atitude. Então, por exemplo, se o exame de sangue fala que você está com falta de vitamina D, você vai ter que tomar sol. Se o exame de sangue fala que você está com falta de vitamina C, você vai ter que tomar ali suplementos de vitamina C, mais suco de laranja, coisas que tenham vitamina C. O simulado é a mesma coisa. Ele vai te mostrar o problema e você vai ter um tipo de postura diferente para cada problema que esse simulado te mostrar. Então, eu vou te ensinar os 3 principais pilares para você sanar esses problemas no simulado e o que você deve fazer exatamente em cada ponto. E o pilar 1 é você adotar uma postura massiva de ser um caçador de erros. Como assim, José? Muitos alunos chegam para mim em mentoria e falam assim, José, eu corrigi as questões que eu errei e as que eu acertei eu não fiz nada. Eu falo, cara, não faça isso nunca. Por quê? Você deve corrigir todas as questões, até as que você acertou e as que você errou. Como é que você corrige as questões que você acertou? Você corrige da seguinte forma. Quando você acertar uma questão, você for corrigir ela, você vai reler ela de novo, mas agora, em vez de procurar a resposta, você vai procurar o erro. Você vai procurar, como assim procurar o erro, José? Você vai procurar o que você não entendeu naquela questão. Por exemplo, às vezes tem um termozinho no texto que você não entendeu fazendo a prova, mas mesmo assim você conseguiu acertar a questão. Você vai aproveitar a oportunidade de aprender aquele termo. Então, como que você vai fazer isso? Caçando o erro. Então, você vai em cada alternativa e falar, pô, eu sei explicar exatamente porque a letra A está errada, eu sei explicar exatamente porque a letra B está errada. Se você souber explicar porque todas as alternativas estão erradas, você atingiu um máximo domínio naquele conteúdo. E é isso que você busca. Você não quer somente acertar as questões no simulado, você quer fazer isso no dia do Enem. Por isso que o simulado ele não é só para testar o conhecimento. O simulado é uma forma também de aprender e é a forma mais sólida de aprendizado. Porque é exatamente aprendendo, fazendo as questões, depois de, claro, ter visto uma boa teoria, que você vai conseguir o aprofundamento. Então, muitos alunos pecam nesse aprofundamento. A galera corrige muito mal e, com isso, estagna em acerto. O que faz justamente você evoluir é a correção do simulado e o estudo posterior ao simulado, que eu também vou ensinar para vocês, só que é no terceiro pilar. Então, basicamente, o primeiro pilar é esse. Você precisa ser um caçador de erros. Você precisa olhar a questão e refazer ela, tá? Procurando o erro, procurando uma coisa que você ainda não sabe, para você aprender com esse simulado. Porque essa questão vai se repetir no Enem. Porque o Enem é uma prova que repete as questões todos os anos. Existe uma banca, tem uns padrões de questões do Enem, tá? Então você sempre tem que ter essa postura para conseguir alavancar os seus acertos. E se você está gostando desse vídeo, se está fazendo muito sentido para você o que eu estou te ensinando, já me segue aqui para você ver mais conteúdos como esse. Deixa o seu like, deixa também o seu hype, né? É muito fácil de você fazer e ajuda muito a alavancar esse vídeo para que eu possa trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Com isso, agora a gente vai para o segundo pilar. Qual é ele? O segundo pilar é: não vá direto para resolução em vídeo quando você for corrigir uma prova. Por quê? Quando você vai direto para a resolução em vídeo, você vai simplesmente direto para a resolução mais fácil de todas. Então, eu te ensinei o que você fazer quando as questões que acerta, né? Quando a questão acertar, ou você acertou a questão, você vai ser caçador de erros. Agora, e quando você errar, o que você vai fazer? Quando você errar a questão, você também vai adotar uma postura de caçador de erros, você vai procurar o que você sabe, o que você não sabe, e aprender o que você não sabe. Mas antes de ir direto para a resolução em vídeo, cara, matuta a questão um pouco. Tenta refazer ela, entende? Tenta ali uns 3 minutinhos, vê se você não deixou passar alguma coisa, se você não errou por pura bobeira. Tenta refazer aquela questão, ativa o seu cérebro, porque se você adotar um esforço muito grande para refazer aquela questão, enfim, o seu cérebro vai dar maior importância para aquela questão e quando você for ver a resolução, isso fixa mais. Por quê? A gente guarda aquilo que tem maior dificuldade para a gente. Se você, sei lá, ficar assim, pô, que nem um bobão, jogado na cadeira,
vendo a resolução em vídeo, é óbvio que você vai voltar a errar aquele conteúdo. Por quê? Porque pro teu cérebro aquela questão não tem importância nenhuma, cara. Você é confortável. Você pensa assim, eu assisti a resolução aqui e eu vou acertar na próxima. Na próxima prova eu acerto. Só que essa próxima prova não chega nunca. Por quê? Porque você tem preguiça de corrigir. Você faz o simulado, mas você tem preguiça de corrigir. Então corrija direito. Você tem que sentar, corrigir sentado, nunca deitado, sentar, refazer ali as questões que você errou, entender, tipo, eu errei por conta disso. E aí, você vai para a resolução em texto, né? Conversa com a IA. Hoje em dia, cara, o cara que estuda e não sabe usar a IA, ele tá muito para trás. A IA, galera, antigamente a gente dependia do quê? A gente dependia do professor. A gente mandava mensagem pro professor, aí tinha que esperar o professor responder, muitas das vezes o professor tá ocupado na experiência própria, o cara tem muita coisa para fazer e não consegue te responder instantaneamente. E quando ele te responde, ele te dá uma resposta ali até que pode ser maneira, só que, cara, você pode muito bem recorrer à IA. A IA, cara, ela consegue te ajudar demais nessas resoluções. Você debate com a IA, José, não gostei da explicação da IA. Melhora o prompt, pede de uma forma diferente, pede para ela aprofundar, aí você vai perguntando, fazendo perguntas. Coisa que eu mais uso hoje em dia, até para preparar aula, é a inteligência artificial. Cara, eu estou preparando aula, eu vou lá, explico a minha aula para a IA, ela pontua alguns pontos que posso melhorar, e aí eu fico debatendo, cara, e construindo esse conhecimento. A IA, hoje em dia, ela é um potencializador. Se você usar ela de forma idiota, você vai ficar extremamente idiota. Se você usar ela de uma forma inteligente, você vai ficar extremamente inteligente. Então, antes de ir direto para a resolução em vídeo, principalmente nas questões de biologia, de química, de física, vai debater com a IA, ver a resolução em texto, tenta matutar naquilo. José, não entendi com a resolução em texto, não consegui refazer a questão. Aí agora você vai para a resolução em vídeo. Agora, a matemática eu já não acho tão interessante assim você ficar debatendo muito com a IA. É mais útil em questões humanas, em questões de linguagens, em questões, por exemplo, de biologia, química, física, um pouquinho, né? Agora, as questões de cálculo pesado, aí eu iria direto ali para a resolução em vídeo para você entender de fato, que é muito melhor entender com o professor. Mas o que importa é a postura que você vai adotar depois de ver a resolução em vídeo. Você vai ver a resolução em vídeo e deixar ela passar? Perdeu tempo. Cara, ver a resolução em vídeo, volta para a questão, tenta matutar agora, tenta refazer a questão, agora te explicando o que o professor explicou. Se você conseguir pontuar cada coisa que você deveria fazer naquela questão, você entendeu de fato a resolução em vídeo e conseguiu corrigir de uma forma boa. Então, se essa questão aparecer em outro simulado, você não vai errar ela novamente. Então, você precisa adotar essa postura. Você vai tentar refazer, mas não é para ficar 1 hora tentando refazer, pelo amor de Deus. Tenta ali 2 minutinhos, viu que não saiu, vai para a resolução. Depois da resolução, entendeu? Não fala, eu entendi, vou para a próxima. Não. Volta na questão, tenta pensar nela ali de novo e se autoexplica, tá? Se autoexplica que isso vai causar uma retenção enorme. E é na autoexplicação que você vai perceber onde você tem dúvida. Você vai falar assim, isso aqui não entendi direito. Aí você volta para a resolução, entende, se autoexplica de novo. E aí você vai sanar as suas lacunas. E o terceiro pilar é, faça um estudo posterior à prova. O simulado, a correção do simulado não acaba somente quando você faz ou quando você corrige. Existe uma postura que você deve adotar até depois do simulado. O que a gente faz? Quando você acabar um simulado, você vai corrigir ele normalmente com as 2 técnicas que eu já te ensinei, né? Ser um caçador de erro, não vai direto para a resolução em vídeo, e eu detalhei tudo que você precisa fazer, toda a postura que você precisa ter para corrigir o simulado. Então essas 2 coisas são para você corrigir o simulado. Mas o simulado, ele tem a etapa de correção e ele tem a etapa de estudo dos erros. Lembra que eu falei que o simulado ele é como se fosse um raio-x? Pois é, quando um médico ele passa ali que você tem uma certa doença, você precisa tomar um remédio, né? Então, você vai lá, compra um remédio na farmácia, show. Mas durante os dias você precisa tomar esse remédio. Então a correção é como se fosse o ato de comprar, né? Você compra um remédio, começa a resolver o problema. Agora, onde você resolve de fato o problema são nos dias seguintes em que você começa a tomar esse remédio. Então, por exemplo, você corrigiu o simulado. Aí, é um caso até curioso, tem uma aluna minha na mentoria, ela tinha feito ali cerca de 27 acertos em matemática. Eu dei uma olhada na prova dela e eu vi que essa quantidade de acertos era a maioria de matemática básica. Então, teria, por exemplo, se você for para qualquer mentor, o cara vai olhar e falar assim, você errou muita questão de equação, você errou questão de geometria, estuda isso. Mas eu vi, ela errou equação? Sim. Errou geometria? Sim. Só que ela errou muito matemática básica. E aí o que eu falei? Você vai corrigir a prova, durante a semana agora a gente vai fazer coisas que a gente chama de lista de saturação. São listas específicas para você evoluir naquele conteúdo. Então eu passei para ela uma quantidade determinada de questões de cada assunto de matemática que ela precisaria ver. Resultado? Uma semana depois ela fez outra prova, saiu de 27 acertos em matemática para 36 em matemática, com um método aplicado. Pronto. José, evolução tão grande assim em uma semana? Sim.
Por quê? Porque era um problema muito bem localizado, que um aluno sozinho, se ele não souber o que fazer depois da prova, esse problema persiste. E aí você não vê a evolução dos acertos aparecendo, entendeu? Então você precisa fazer um estudo posterior à prova. Ah, José, eu errei muito a questão de razão-proporção. O que você vai fazer? Você vai, durante a semana, fazer uma lista de saturação de razão-proporção. Você vai separar 30 questões, por exemplo, de razão-proporção, fazer e corrigir elas muito bem. Nunca vá direto para a teoria, tá? Tem gente que, errei razão-proporção, vou direto para a teoria. Principalmente matemática. Matemática você se aprende fazendo, você não se aprende vendo aula. Você aprende vendo aula, sim, mas o principal é fazendo questão. Tá? É isso onde você retém o conhecimento de verdade e aprende os raciocínios, tá? Você se entupir de aula, você vai pegar ali um pouquinho o raciocínio, mas onde você vai ficar bom de verdade em matemática é fazendo questão, tá? Então você vai pegar e vai escolher, eu quero fazer essas 30 questões em um dia só, então você faz tudo em um dia só. Eu, particularmente, gosto de fracionar. Eu gosto, por exemplo, de fazer 15 num dia, 15 no outro, né, para gerar ali um espaçamento e ter uma maior retenção. Mas se você quiser fazer, por exemplo, eu quero fazer 20 num dia, 20 no outro, porque você realmente está muito ruim em razão-proporção e é algo que realmente é muito preocupante de estar ruim, né? Razão-proporção é um assunto muito básico. Então você pode aumentar sim o volume de questões. Aí, por exemplo, vamos supor que você fez a lista de saturação, você foi muito mal. Qual é a postura que você deve adotar agora? Agora, já que você foi mal na lista de saturação, você viu que você esqueceu muita coisa, aí sim isso mostra que você precisa ir para a teoria. Então, resumindo, o simulado ele te dá o diagnóstico dos assuntos que você precisa revisar. Você não revisa por feeling, eu acho que eu tenho que revisar tal coisa. Não, você revisa com base no simulado. O simulado ele te dá um panorama geral de onde você está bem e onde você está mal. Então você está mal nisso, nisso, nisso. Você já sabe que você precisa revisar essas coisas. O que você vai fazer? Durante a semana, você vai fazendo o quê? Você vai fazendo lista de saturação. Com base nessas listas de saturação, você vai ver se você precisa rever a teoria ou não rever a teoria. José, fiz a lista de saturação, fez ali 10 questões, percebi que errei 9, errei 8. Então tu tá péssimo, tu não sabe nada do conteúdo. Você tem então que voltar na teoria, tá? E aí nem perde muito tempo fazendo questão que não vai adiantar, beleza? Então esses são as etapas, os procedimentos que você deve tomar ao fazer um simulado. O simulado é muito mais complexo do que você imaginava, né? Porque ele é muito importante. Ele é uma das etapas mais importantes do estudo. E fazer isso bem feito te economiza tempo demais. É claro que cada simulado exige ali uma avaliação individual, tanto que cada simulado que a galera faz, geralmente é um áudio de 8, 7, 9 minutos que eu mando, dando um feedback sobre ele. Mas esse vídeo, você já consegue ter tudo que é necessário para você corrigir bem e evoluir bem os seus acertos nos simulados. Fechado? Então, galera, resumindo, quais foram os 3 pilares que a gente viu nesse vídeo? Pilar 1, tenha uma postura massiva em caçar os erros no seu simulado. Pilar 2, você nunca vai direto para a resolução em vídeo. Você tem que adotar aquela postura que eu te ensinei a corrigir questões. Pilar 3, você precisa fazer o estudo dos erros. Não é sair fazendo um simulado adoidado sem estudar o erro. Você não pode chegar em outro simulado sem estudar o erro do simulado anterior. É claro que para quem está muito avançado, fazendo 43 acertos em cada simulado, 42, essa galera vai fazer muitos simulados com uma periodização menor, porque o intuito do simulado para eles é diferente. Nesse caso, o intuito do simulado para eles é ganhar repertório, porque o cara que está na etapa dos 160, 165 acertos, ele já está brutal, tá? Então o que falta para ele agora é o repertório. Então ele tem poucas questões para corrigir, ele tem poucas questões para revisar. Com isso, o espaçamento entre os simulados, ele naturalmente diminui. Agora, para você que está em 35, 30 acertos, você geralmente faz um simulado por semana e você vai corrigindo e estudando os erros durante a semana. Beleza? E se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal e deixa o seu like e comenta aí o que você achou para mais vídeos como esse. Te espero no próximo e valeu!